Na semana passada eu recebi uma pergunta de um seguidor, o Paulo Nasser, que dizia o seguinte: para quem quer reduzir volatilidade, usar renda fixa nacional ou em dólares, ou renda fixa em dólares. E no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, vou falar para vocês um pouco mais sobre a função da renda fixa na carteira, por que você deve ou não incluir esses ativos na sua estratégia e 4 pontos importantíssimos para se observar, para saber se faz mais sentido para a sua situação adicionar renda fixa brasileira ou renda fixa internacional. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes de responder a pergunta do Paulo, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu acredito muito que a renda fixa tem duas funções na nossa estratégia de investimentos. A primeira função é reduzir a volatilidade da nossa carteira e a segunda é gerar uma previsibilidade de renda para a nossa estratégia. Em outras palavras, faz sentido você adicionar renda fixa na sua estratégia por alguns motivos. Primeiro, se você tem um perfil mais conservador, se as variações de preços do mercado te incomodam, se você se sente desconfortável com essas volatilidades. Segundo, se você tem um prazo mais curto, se o teu dinheiro investido é para conquistar um objetivo nos próximos meses ou nos próximos anos, eu diria até mais ou menos uns 3, 4 anos. Aí sim faz sentido ter esse dinheiro investido na renda fixa. Uma outra situação que faz sentido você ter renda fixa na carteira, essa sim que é uma obrigatoriedade ter renda fixa na carteira, é na sua reserva de emergência. E nesse vídeo aqui eu conto tudo o que você precisa saber sobre essa reserva, sobre o tamanho que ela tem que ter para cada situação específica e única de cada um de vocês. E um último caso onde eu vejo que a renda fixa faz sentido é caso você esteja próximo ou durante o seu usufruto, caso você já esteja aposentado, caso você esteja usando a renda dos seus investimentos para pagar as suas contas mensais. Aí sim você precisa daquela previsibilidade de renda que eu mencionei anteriormente. Caso contrário, caso você não se encaixe em nenhuma dessas situações, caso você tenha um prazo mais longo, um perfil mais agressivo, capacidade de fazer aportes constantes, a renda fixa vai perdendo a utilidade, vai perdendo o sentido dentro da sua carteira. No nosso exemplo pessoal, na minha carteira individual, eu não tenho hoje nenhuma renda fixa fora a minha reserva de emergência. Isso porque eu tenho um perfil agressivo, uma capacidade de fazer aportes constantes todos os meses, um prazo muito longo e eu não me importo com as volatilidades, com as variações de preço de curto prazo. Além do mais, eu tenho um conhecimento e eu entendo o que o mercado é capaz de fazer. Eu entendo que a volatilidade é necessária para a gente atingir bons resultados. E já eu vou falar mais sobre isso. Mas antes disso, é importantíssimo mencionar sobre os riscos da renda fixa. Muita gente investe na renda fixa achando que são investimentos extremamente seguros, que é praticamente impossível perder dinheiro na renda fixa e que é ideal para qualquer perfil conservador de investidor. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre os principais riscos da renda fixa e outro onde eu falo sobre como evitar esses riscos. Eu vou deixar eles aqui em cima na descrição desse vídeo e no final do vídeo, caso você queira assistir depois desse daqui. Então tenho certeza que antes de adicionar a renda fixa na carteira, vocês entendem sobre esses riscos e vocês sabem onde o dinheiro de vocês está. E agora vamos abordar a pergunta do Paulo e eu queria começar falando sobre a tal volatilidade. Afinal, ele pergunta como reduzir a volatilidade, qual que é a melhor renda fixa para reduzir a volatilidade da carteira. E a volatilidade nada mais é do que a variação de preços de um ativo, tanto para cima quanto para baixo. Então muita gente olha a volatilidade como apenas a perda de dinheiro nos investimentos ou a variação negativa nos preços. E não, a variação positiva também é conhecida como volatilidade. E essa volatilidade pode ser muito pequena, como é no caso dos investimentos mais conservadores, ou muito grande, como é no caso dos investimentos mais agressivos. Rendas fixas de países desenvolvidos, como Estados Unidos, países da Europa e o Japão, são ótimos exemplos de investimentos mais conservadores. No outro extremo, a gente tem, por exemplo, as criptomoedas, que são investimentos extremamente agressivos, extremamente voláteis, que têm quedas de dezenas de % numa questão de alguns poucos dias. E nem todo mundo tem o estômago para aguentar esse tipo de volatilidade, de variação de preços. Pessoas mais conservadoras ficam totalmente desesperadas quando elas percebem que existe essa variação negativa, quando elas percebem que elas estão, entre aspas, perdendo dinheiro no curto prazo. E eu digo entre aspas porque volatilidade não é o sinônimo de perda de dinheiro. Mas mesmo que não seja perda de dinheiro, as pessoas se sentem desconfortáveis. E quem é mais conservador deve sim ter grande parte da sua carteira em rendas fixas
conservadoras. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês desenvolvam esse conhecimento ao longo da vida de investidores de vocês, é que a volatilidade não é algo ruim, a volatilidade não é um vilão, não é algo que vai estragar a sua estratégia de investimentos. Muito pelo contrário, a volatilidade, quando você entende ela, quando você sabe lidar com ela, ela se torna uma grande aliada. Ela se torna motivos para bons resultados no futuro. Uma vez que você entende que somente com investimentos mais voláteis você vai conseguir resultados incríveis no longo prazo, você passa a encarar ela de uma forma diferente, você passa a aceitá-la muito melhor e a integrá-la na sua estratégia. Eu costumo usar uma analogia para explicar a volatilidade e eu explico ela em maiores detalhes para os meus alunos da autonomia financeira, uma vez que eles entendem, vira uma chavinha dentro da cabeça deles que ajuda eles a terem ainda melhores resultados, onde a volatilidade, ao invés de ser uma multa, ela é um pedágio. Pensa comigo, a multa é algo que a gente tenta evitar a qualquer custo. Quando você vê um radar que vai te dar uma multa, você freia, você reduz a velocidade. Quando você recebe uma multa, você fica bravo, decepcionado. Não é algo agradável receber uma multa. Já num pedágio, o pedágio ele faz parte do teu caminho, ele faz parte da tua jornada. Se você quer viajar de uma cidade para outra e tem um pedágio na estrada, você simplesmente aceita pagar ele. Você sabe que para chegar no seu destino, você precisa passar por esse pedágio. E a volatilidade é a mesma coisa. O seu destino final são ótimos resultados, são seus objetivos financeiros completos. E para chegar até eles, a volatilidade é um pedágio e não uma multa. Um pedágio onde você aceita passar por ele porque você sabe que é necessário passar por ele para chegar ao seu destino final. Não é uma multa que você tenta evitar a qualquer custo e você fica chateado e irritado quando ela acontece. Entendido um pouco mais sobre a volatilidade, vamos de novo à pergunta do Paulo. Para quem quer reduzir a volatilidade, para quem tem um perfil mais conservador, para quem tem um prazo mais curto ou está próximo do usufruto, faz mais sentido renda fixa brasileira ou renda fixa em dólares? E para começar a formular a resposta para essa pergunta, eu quero que vocês entendam que os ativos de renda fixa que servem para proteger a sua carteira e para gerar essa renda estável que a gente tanto fala, eles são, na grande maioria das vezes, muito atrelados à inflação daquele país. Numa economia minimamente saudável, o rendimento desses ativos de renda fixa, e não dos ativos de renda fixa especulativos, que é um assunto para um outro vídeo, esses sim, os mais seguros, eles rendem muito em linha com a inflação. Pode ser que em momentos de curto prazo, em casos excepcionais, o rendimento fique abaixo da inflação, como é o que a gente está vivendo agora, juros reais negativos ao redor do mundo, mas no longo prazo a tendência é que eles fiquem muito em linha com a inflação. E isso é verdade tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto em qualquer outro país com uma economia saudável ao redor do mundo. O que dita a rentabilidade da renda fixa não é onde ela está, e sim o risco que ela corre, o risco que ela oferece aos seus investidores. E esse é o ponto de número 1 a ser observado, o risco que a renda fixa possui. E esse risco pode vir de diversas maneiras. A primeira delas é a moeda que a renda fixa está. Você está num real, que é uma moeda de um país emergente, ou no dólar, ou no euro, que são moedas de países desenvolvidos. O segundo é o emissor da dívida. Toda renda fixa é uma dívida que tem um emissor que te promete pagar de volta. E o risco do emissor é o que a gente conhece como risco de crédito. Você está emprestando o teu dinheiro para o governo americano, que tem um risco de crédito baixíssimo, ou para uma empresa brasileira que está quase quebrando, que tem um risco de crédito altíssimo. A gente tem também o risco do cenário econômico. Aquele país, aquele setor, aquela região está em expansão ou perto de uma contração, ou perto de uma recessão. Tudo isso vai afetar o preço e os rendimentos da tua renda fixa. Existe também o risco de duração. Quanto mais longo é o título, quanto mais longo é o empréstimo que você faz, maiores são os riscos envolvidos. E fora esses, existem diversos outros riscos que vão determinar se uma renda fixa é boa ou não, se ela rende mais ou rende menos e se ela serve para a tua estratégia. E olhando para esse ponto de número 1, para o risco, é possível sim que a renda fixa brasileira renda mais que a renda fixa em dólares, que a renda fixa americana. Afinal, uma dívida em reais de um país emergente, numa economia muito mais instável, como é a economia brasileira em comparação com a americana, a gente tem diversos fatores que a tornam muito mais arriscada e com maiores riscos. Existem maiores possibilidades de rentabilidade. Então a escolha entre investir em renda fixa brasileira ou americana começa com esse entendimento e com essa decisão. Você quer tomar um pouco mais de risco
risco, você quer correr um pouco mais de risco para ter um rendimento um pouco maior na renda fixa brasileira, ou você quer uma posição totalmente segura, totalmente estável, com uma rentabilidade um pouco menor, optando pela renda fixa americana. Um segundo ponto importantíssimo que você tem que analisar é o prazo dos seus investimentos. Se você está investindo para o curto prazo, por exemplo, você está economizando para dar entrada em um apartamento daqui a 1 ano e meio, faz sentido você ter a renda fixa no país que você vai usar esse dinheiro, na moeda que você vai usar esse dinheiro. Já se o seu objetivo é mais de longo prazo, é ter uma posição estável da sua carteira para reduzir a volatilidade, como o próprio Paulo falou, aí talvez faça mais sentido você optar por uma renda fixa internacional, uma renda fixa mais segura, mais estável e mais previsível. E o motivo que eu trago o prazo para vocês, que eu digo que objetivos de curto prazo fazem sentido estar em uma renda fixa do seu país, na moeda que será usada para cobrir esses gastos de curto prazo, e no longo prazo faz sentido você ter uma renda fixa em países mais desenvolvidos, em moedas mais fortes, é justamente o ponto de número 3 que você tem que observar, que é a proteção contra o risco cambial. Todos nós sabemos que no longo prazo a tendência é do real ficar cada vez mais desvalorizado em relação ao dólar. A tendência é que o dólar fique cada vez mais caro. E eu digo isso por diversos fatores. A inflação no Brasil é maior, o risco político e o risco econômico no Brasil é maior, a demanda pela moeda brasileira é muito menor do que a demanda pela moeda americana no mundo, o diferencial das taxas de juros e diversos outros motivos que fazem com que no longo prazo o real tenha a tendência de se desvalorizar cada vez mais. Então, se você tem uma renda fixa de longo prazo, faz mais sentido você ter ela numa moeda que é muito mais forte, que é muito mais estável e que tende a valer mais daqui a algumas décadas. Porém, esse movimento do real se desvalorizar, que é praticamente uma certeza no longo prazo, não é verdade para o curto prazo. No curto prazo, a variação de qualquer moeda, seja o real, seja a lira turca, seja o peso mexicano, o dólar americano, o euro, é totalmente imprevisível. Ninguém no mundo é capaz de prever a movimentação e a direção das moedas, do preço das moedas no curto prazo. E quando eu digo curto prazo, eu falo alguns meses, até alguns anos. Abaixo de 2, 3 anos é totalmente imprevisível, assim como a bolsa de valores. E se alguém tenta prever a direção do dólar, saiba que existe muito chute nessa previsão e que há grandes chances dela estar totalmente equivocada. E é justamente por isso, por causa dessa imprevisibilidade de curto prazo, que faz mais sentido você ter renda fixa na moeda que será usada para cumprir esses objetivos de curto prazo. Já o quarto ponto, e talvez o mais importante de todos a ser observado, e motivo de diversos erros que eu vejo por aí, é a diferença entre o retorno real e o retorno nominal da renda fixa. Os juros no Brasil são naturalmente mais altos, a inflação brasileira é mais alta, a instabilidade brasileira é mais alta, e com isso, tanto o governo brasileiro quanto as empresas no Brasil precisam oferecer juros mais altos para compensar todo esse risco. Então, se você compara uma renda fixa brasileira com uma renda fixa americana, na grande maioria das vezes, olhando riscos similares, a renda fixa brasileira vai pagar juros muito mais altos. E isso faz com que as pessoas julguem que a renda fixa brasileira rende mais. Mas é um engano. E a gente precisa olhar para o rendimento real e não o rendimento nominal. Digamos, por exemplo, que a Selic brasileira esteja em 10% e a Selic americana, que é o Federal Funds Rate, esteja em 0%. Uma pessoa leiga ou sem esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, vai olhar os 10% e vai falar, nossa, é muito melhor ter 10% de rentabilidade do que ter 0%. Óbvio, mas o correto não é olhar essa rentabilidade que é conhecida como a rentabilidade nominal, a rentabilidade que a gente vê no papel, que a gente vê nas notícias. O certo sim é você olhar a rentabilidade real, que é a rentabilidade nominal menos a inflação daquele país. Então, nesse nosso exemplo dos 10 e 0%, digamos, no exemplo fictício, não são números reais de agora, que a inflação brasileira esteja em 12% e a inflação americana esteja em 2%. Os 10% de rendimento no Brasil menos 12% da inflação chegam a menos 2%, a 2% negativos. Já a rentabilidade americana de 0% menos os 2% de inflação também gera uma rentabilidade real de 2% negativa, que é exatamente a mesma nos dois países. Então vejam que uma rentabilidade de 10% e outra de 0% acabam em rentabilidades reais sendo exatamente a mesma coisa. E quando esse é o caso, mesmo quando não é o caso, mesmo quando essas rentabilidades reais são diferentes, a gente tem que ir além e observar também o risco desses investimentos, a rentabilidade ajustada ao risco corrido ao investir nessas rendas fixas. Então, se você tem a opção de emprestar o seu dinheiro para o governo brasileiro e para o governo americano rendendo exatamente a mesma coisa, qual dos dois tem maior risco?
o brasileiro ou o americano. Então, a rentabilidade real ajustada ao risco vai te ajudar a escolher muito melhor os seus investimentos. E na grande maioria das vezes, para você correr um risco muito maior, você tem que exigir uma rentabilidade maior. Às vezes é 1% a mais, às vezes é 5% a mais, e às vezes o risco maior não vale nem a pena. A renda fixa na Argentina paga próximo de 50% ao ano, mas o risco do país, atrelado à inflação daquele país, faz com que toda essa rentabilidade não faça sentido para a sua estratégia. A não ser que você queira especular com a renda fixa, mas aí você está fugindo daquilo que eu acredito que a renda fixa serve, que é proteção de carteira e estabilidade de renda. E agora, com esses 4 pontos que eu trouxe para vocês, o risco, o prazo, a variação cambial e retornos reais e não nominais, eu tenho certeza que vocês são muito mais capazes de decidir se faz mais sentido uma renda fixa nacional brasileira em reais ou uma renda fixa internacional para a carteira de vocês. E é justamente isso que eu gosto de defender aqui, gente. De nada adianta eu trazer uma resposta pronta, eu falar a renda fixa brasileira é melhor ou a renda fixa americana é melhor, porque nem todo mundo tem os mesmos objetivos, nem todo mundo tem o mesmo perfil, o mesmo prazo, nem todo mundo encara os investimentos da mesma forma. Então faz muito mais sentido eu dar para vocês as ferramentas para vocês tomarem essas decisões baseadas na individualidade de cada um do que eu dar uma resposta pronta que não vai servir para ninguém, ou que vai servir para pouquíssimas pessoas e para a grande maioria vai ser totalmente errada. Então, se você concorda comigo nessa filosofia, eu peço para você dar um like aqui nesse vídeo, para você me seguir aqui no canal, faça parte dessa comunidade, porque é isso que eu defendo e é isso que eu vou trazer para vocês por um tempo indeterminado. Se ficou qualquer dúvida ou se você tem qualquer observação sobre o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.